Fala, galerinha, tudo bem? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vamos começar mais uma aula, dando prosseguimento aí aos nossos conteúdos, beleza? Bem, hoje a gente vai começar aí um novo tópico nessa área de física, que é justamente a parte de dinâmica, tá? E o que vem a ser a dinâmica, qual a diferença dela para a cinemática, tá? Para nós começarmos aí a ter um entendimento melhor dessa nova área da física. Bem, a dinâmica, gente, ele vai ser o estudo das forças. Bem, na cinemática, nós estudávamos o movimento dos corpos, só que nós desprezávamos tudo aquilo que poderia alterar esse movimento. Então, lá na cinemática, a gente não falava da existência das forças. Dentro da dinâmica, aí não. É agora que vai aparecer essa nova grandeza física, denominada de força. Beleza? Então, na nossa aulinha de hoje, a gente vai começar a ver justamente quem foram os primeiros físicos, realmente, né, os primeiros estudiosos, que começaram a tentar explicar o que seria essa força, até chegarmos realmente ao entendimento que temos de força hoje em dia. Beleza? Então, vamos lá. Então, a dinâmica, né? Então, para nós iniciarmos aí o nosso estudo, então, o que vem a ser isso aí, né? Então, eu gostaria de começar com uma frase de um físico bem famoso, né? Que com toda certeza aí todos conhecem, Albert Einstein. A ciência como um todo não é nada mais do que um refinamento do pensar diário, tá? Bem, afinal, quando a gente trabalha com movimento, gente, o que é que está atrelado a essa situação de movimento? Ou seja, alguns questionamentos aí, ó, podem ser colocados para fazer a gente pensar um pouquinho. Como, por exemplo, o que faz um corpo cair em direção à Terra? Por que os objetos realmente começam a se mover? O que faz um corpo deixar de exercer o movimento? Então, são algumas indagações aí que a gente pode fazer e que eram feitas também bem antigamente, tá? Então, o primeiro camarada, gente, que vem colocar-se em relação a isso aí foi justamente Aristóteles, lá na Grécia Antiga. Tá? Como nós já começamos a falar aí na aula anterior, fizemos aí uma abordagem bem rápida aí, Aristóteles, ele vai ser o primeiro a tentar realmente colocar-se essas definições de força, né, em nosso cotidiano, logo em seguida Galileu e, por último, realmente, Isaac Newton, tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje é navegar um pouquinho dentro da história, falando um pouquinho aí desses três, digamos assim, personagens aí que tiveram uma contribuição fantástica aí para a evolução das ciências aí e chegarmos ao patamar que nós temos hoje, em nosso dia a dia. Então, Aristóteles, gente, vamos lá, ó, dando uma relembrada rápida, ó, filósofo, aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande, então com certeza ele é considerado um dos grandes pensadores aí da história. Só que, como eu já falei a vocês na aula anterior, em relação realmente à física, Aristóteles, ele cometeu vários erros, né? E dentre esses erros, a gente pode destacar alguns aí que são relacionados aí a essa questão dos movimentos. Por exemplo, a questão do geocentrismo. O que vinha a ser o geocentrismo, gente? Era justamente a Terra no centro do universo. Como vocês podem perceber, esse aqui era o modelo de universo proposto justamente na época de Aristóteles. Então a Terra, ele era o centro do universo, tudo girava ao redor da Terra, inclusive o Sol e todas as estrelas, tá? Bem, o interessante aqui nessa época é que para ele tudo era formado a partir dos quatro elementos: terra, água, fogo e ar. Então nós poderíamos dividir esse mundo em duas situações: o chamado mundo sublunar e o mundo supralunar, tá? Sublunar seria justamente onde nós residimos, aqui na Terra, que seria realmente formado por esses quatro elementos. Já o que está sendo feito fora da Terra, o supralunar, isso aí seria justamente a partir do chamado éter. Então, para Aristóteles, existia esse elemento lá no fora da Terra, o éter, onde todos os corpos estavam imersos dentro desse éter, beleza?
Então, gente, para ele, o movimento natural era a partir justamente da ideia que cada elemento deveria procurar o seu lugar natural. Então, o lugar natural dos corpos pesados era justamente na Terra, dos corpos leves no espaço. Quem eram justamente os corpos pesados? Eram os corpos que eram derivados da água e da terra. Então, todo corpo que na sua estrutura, digamos assim, tivesse água e terra, então o seu lugar natural era aqui na terra, era no chão, por isso que os corpos caíam. Já os corpos que eram derivados do ar e do fogo, então o lugar natural era no céu, por isso que eles subiam, tá? E se o corpo ele fosse formado realmente dos 4 elementos? Aí o elemento predominante é que realmente, digamos assim, é que seria o responsável pelo seu movimento. Por exemplo, se o elemento predominante fosse a terra, então a tendência do corpo seria cair. Se fosse o ar ou o fogo, então a tendência seria ele subir, tá bom? Para Aristóteles também, gente, como nós já discutimos na aula anterior, o movimento estava atrelado realmente à existência da força. Obrigatoriamente deveria existir essa força, seja empurrando ou puxando, mas só existiria movimento obrigatoriamente pela existência de uma força, tá? Bem, e quem vem comprovar que tudo isso está errado foi justamente Galileu Galilei, né? Como nós já começamos aí na aula passada. Então, Galileu, gente, físico, matemático, astrônomo, filósofo. Então, Galileu, ele foi um pensador, digamos assim, bem à frente de sua época, tá? Nós podemos dizer que Galileu, ele foi um personagem totalmente controverso para a época que ele viveu. Com certeza, ele é considerado por vários historiadores como um dos maiores, entre aspas, né, inimigos da igreja. É tanto que assim, gente, Galileu, ele foi realmente aquele personagem em que bateu de frente com as ideias que a igreja defendia na época, né? As ideias aristotélicas, tá? E o grande problema de Galileu é que Galileu, gente, ele conseguia comprovar tudo isso aí experimentalmente que realmente era verdade. Bem, Galileu, como nós já discutimos na aula passada, ele foi o primeiro a colocar justamente o chamado método científico, tá? Então, ele tinha toda uma sequência para as suas defesas, digamos assim, né, das suas teorias, que a partir dessa sequência que ele fazia, suas teses eram praticamente inegáveis. Por isso que, na época, a igreja realmente não tinha argumentos para combater Galileu. Galileu, gente, ele também foi um grande inventor, tá? Ele é atribuído a Galileu, por exemplo, a construção da chamada balança hidrostática, tá? A invenção do telescópio astronômico. Então, aqui nós temos aqui algumas das descobertas de Galileu, né? Que nós podemos dizer que revolucionou o início aí da chamada física moderna, entre aspas, né? Nós podemos dizer que Galileu, gente, ele foi um personagem, nós podemos dizer que temos a ciência antes e após Galileu, beleza? Galileu também, ele foi um dos primeiros a confirmar a chamada teoria heliocêntrica. O primeiro que veio realmente defender essa teoria, né, foi Nicolau Copérnico. Copérnico ele é padre da igreja e Copérnico ele vem colocar agora não mais a Terra no centro do universo, e sim o Sol. Professor, como é que um padre ele foi contrário às ideias que a igreja defendia? Bem, e a igreja bateu de frente com Copérnico? Não. Por quê? Porque na época o livro que foi feito por Copérnico, ele não foi considerado um livro realmente sério, porque é aquela coisa, como é que um padre vai construir algo contrário à igreja? Então, a comunidade científica realmente não deu credibilidade alguma ao material produzido por Copérnico. Galileu, gente, ele foi condenado pela igreja, né?
condenado à prisão perpétua domiciliar. Passou o resto da vida trancado, sem ter direito a escrever nada para fora, né, mandar nenhum tipo de material para fora, para alguma pessoa fora, nem receber nada de fora. Ou seja, ele ficou totalmente isolado do mundo externo. Talvez, realmente, Galileu tenha continuado seus estudos, tenha descoberto novas coisas, só que a igreja, infelizmente, se apropriou de todo esse material. Tá? Galileu morreu cego em casa, ele foi excomungado pela igreja, né? E a igreja só veio reconhecer oficialmente o erro que cometeu com Galileu em 1983, quando o Papa João Paulo II, ele em uma missa, ele vem colocar realmente que a igreja errou profundamente com Galileu e coloca Galileu novamente, né? Retira-se, digamos assim, a condenação por heresia e coloca Galileu novamente como um filho da igreja, né? Um filho de Deus, tá? Bem, Galileu, gente, ele é atribuído várias histórias em relação a ele, né? Essas histórias, alguns historiadores dizem que realmente não aconteceu, foram lendas que foram criadas. Uma das mais famosas foi justamente a da Torre de Pisa, que ele teria subido na Torre de Pisa, lá na Itália, e teria soltado dois objetos de massas diferentes, para provar que os dois chegariam ao mesmo tempo no chão. Tá? Conta-se, né, alguns historiadores, que ele fazia questão de juntar uma grande quantidade de pessoas, né, para mostrar realmente que aquilo que ele defendia era verdadeiro. Bem, Galileu, gente, algumas das condenações principais que a igreja realmente coloca em relação a Galileu é justamente a questão da defesa do heliocentrismo, a questão das manchas solares, né? Galileu, com a sua utilização do seu telescópio astronômico, ele descobre as manchas solares, tá bom? Ele consegue perceber as manchas solares, e isso para a igreja na época foi realmente uma grande heresia. Por quê? Porque para a igreja, né, na época, quando Galileu coloca que o Sol tem manchas, é como se estivesse dizendo que Deus fez algo que não fosse perfeito, tá? Como o Sol fosse algo imperfeito. Então, tudo que Galileu coloca, a igreja tenta colocar como se ele fosse contrário ao próprio Deus. Então, por isso que Galileu foi acusado de heresia. Bem, normalmente a condenação dos hereges era a morte. Mas por que Galileu não foi condenado à morte? Justamente por sua grande importância dentro da comunidade científica. Então a própria igreja ficou com medo realmente de a comunidade se revoltar, né, ainda mais contra a igreja. Lembrem-se que nessa época, nesse período, já começou-se a chamada Reforma Protestante, né, isso dentro da Europa. Então a igreja começa a perder o seu poder. Então, um caso como esse poderia abalar ainda mais a credibilidade da igreja. Por isso que Galileu realmente foi condenado à prisão domiciliar. Galileu morreu cego, gente, porque, segundo historiadores, ele era apaixonado em realmente estudar o Sol e os astros, e só que ele fazia isso com materiais não muito adequados para a época, que acabou queimando as suas duas retinas, e ele morreu realmente cego em casa. Beleza? Bem, então, galerinha, resumindo, nós temos aqui esse quadro comparativo, tá bom? Mostrando justamente a ideia desses dois personagens aí de extrema importância para a história da nossa ciência. Então, Aristóteles e Galileu, beleza? Então, vejam, comparando os dois, gente, nós podemos dizer que Aristóteles, sistema geocêntrico, Galileu, sistema heliocêntrico. Para Aristóteles, a Terra não era um planeta. Para Galileu, a Terra era um planeta. Professor, por que a Terra não era um planeta para Aristóteles? Porque planeta para ele, gente, era justamente um objeto que se movia no espaço, tá? E no caso, como a Terra era o centro do universo, então a Terra estava parada, tá? Estava paradinha e tudo se movimentava ao redor da Terra.
Uma outra curiosidade ainda, gente, era que para ele a Terra era chata, tá? Era como se fosse uma pizza. Uma curiosidade ainda em relação a isso, na época, né, na Idade Média, os navegantes, eles tinham medo realmente de navegar para locais não mapeados, porque realmente eles achavam que poderia chegar no fim do mundo e cair, como se fosse no abismo. Um filme que tenta retratar essa ideia, né, foi justamente lá o Piratas do Caribe, no fim do mundo, que em uma das suas histórias, eles navegam até justamente o final da Terra e em seguida o navio cai como se fosse no abismo sem fim, beleza? Para Aristóteles, não é isso? Corpos pesados caem mais rápido do que os corpos mais leves. Para Galileu, gente, cairão ao mesmo tempo se desprezarmos a resistência do ar. Para Aristóteles, só haveria movimento se existisse a ação da força. Então tem que estar empurrando lá o objeto para o objeto se movimentar. Para Galileu, aí é aí que vai aparecer a lei da inércia, não é isso? Se um corpo estiver em movimento retilíneo uniforme e sem nenhuma força atuar sobre ele, ele permanecerá eternamente em movimento retilíneo e uniforme. Então nós temos aqui, gente, um comparativo dos dois para tentar mostrar justamente as ideias que Aristóteles defendeu, as ideias que eram defendidas por Galileu. Lembrando que entre os dois aí nós tivemos aí somente 2000 anos, gente. 2000 anos por quê? Infelizmente por conta dessa página negra que nós temos aí dentro da história da igreja. Essa forte influência da igreja que realmente travou essa evolução das ciências. Talvez hoje estivéssemos aí em um patamar tecnológico bem mais avançado, se infelizmente nós não tivéssemos tido aí essa forte influência da nossa igreja católica, tá? E para a gente encerrar, duas frases aí desses dois personagens aí de grande importância para a nossa história. Primeiro, Aristóteles: a educação tem raízes amargas, mas os frutos são doces. Galileu: a maior sabedoria que existe é a de conhecer-se a si próprio. Então, gente, fiquemos aí com essas duas frases aí desses dois grandes pensadores da nossa história, mostrando justamente a sua importância, tanto para a nossa vida, como realmente para a história das ciências. Um abraço, fique com Deus e vamos para a nossa aula.